Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. De uma forma bastante abrangente, nós temos inclusive dito várias vezes, e o apóstolo Paulo está tratando do assunto, é que os homens têm uma tendência a querer se justificar diante de Deus por obras. E o apóstolo Paulo precisa mostrar que a justificação, ou seja, o ser aceito por Deus, não pode ser, em hipótese alguma, por obras dos homens. Porque os homens são pecadores. Mesmo que eles façam muitas coisas boas, farão muitas coisas ruins. Então, uma coisa boa não substitui uma coisa ruim. Logo, os homens não têm como satisfazer a justiça de Deus. E ele começou no capítulo 4 a mostrar que Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé. Bom, nós o conhecemos como o pai da fé. Para eles é o pai da nação. E o apóstolo Paulo está mostrando que, na verdade, a justiça de Abraão não foi a circuncisão, porque ele creu antes, né? Mas a circuncisão foi dada depois, como um sinal, como um selo. E isso para conduzir os cristãos à justificação tão somente pela fé. Temos que lembrar que o apóstolo Paulo tem atrás dele um grande problema. Os judaizantes sempre indo atrás para tentar desfazer a pregação do apóstolo Paulo, que pregava a salvação pela graça por meio da justiça de Cristo. E é por isso que ele tem que tocar no assunto. Os judaizantes, eles realmente foram um problema no ministério do apóstolo, a tal ponto de, em Gálatas, Paulo está realmente bem aborrecido com o fato de que eles estavam tendendo a aceitar aquilo que os judaizantes estavam ensinando. Então, nós vamos para Romanos 13, capítulo 4, versículo 13. Ele diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele está lembrando que quando Deus disse, olha, darei a sua descendência a toda essa terra, darei a você uma descendência, você será mais numeroso, né, do que as estrelas. Aqueles momentos em que Deus e Abraão tiveram uma conversa, Deus deu promessas. E as promessas que Deus deu a Abraão não foram mediante a lei. Ele não disse a Abraão, faça isso e eu faço aquilo. Né? Então não houve um mandamento e a recompensa da obediência do mandamento seria o filho da promessa. Ou a multiplicação de sua descendência. Muito pelo contrário. Deus tão somente fez uma promessa, e a promessa era o filho, né? E o filho tem também a questão da terra, e tem também a questão da descendência numerosa. E o apóstolo Paulo está lembrando, o fato de Abraão ter crido, e por que era necessário ele crer? Porque a Sara era estéril, eles não tinham filhos, eram avançados em dias, então toda aquela circunstância contrária, que nós vamos ver só posteriormente, fazia com que Abraão tivesse um desafio. O desafio de Abraão era crer que algo impossível para eles, Deus poderia cumprir. E aí tem o poder de Deus, tem a fidelidade de Deus, porque Deus demorou 25 anos para cumprir a sua promessa. Aí você diz assim, por que Deus demorou tanto? O tempo exigiu de Abraão uma perseverança e uma confiança, né? Ele poderia ter pensado, 20 anos já se passaram, Deus não vai cumprir a sua promessa. Então ele poderia ter desistido. Mas ele foi até o fim, continuou crendo na promessa do Senhor. Então, o prometido filho foi por meio da fé. E é interessante que ele diz assim, a promessa de ser o herdeiro do mundo. E isso, obviamente, vai nos remeter ao texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é o texto de Hebreus. Quando Hebreus, no capítulo 1, ele diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, observe que Cristo, que é o Filho da promessa, não é
o Isaac, porque é em Isaac. Né? Isaac é o sucessor da promessa, da aliança, que vai culminar na pessoa de Cristo. Então, é a genealogia. Cristo é o herdeiro de tudo. Tudo. Ou seja, o filho da promessa não é o herdeiro apenas daquela terra, é o herdeiro do universo. A Cristo foi dado todas as coisas. Salmo 2. O Salmo 2 nos fala do filho recebendo o trono do pai e sendo herdeiro de todas as coisas. Então, ele é o herdeiro de tudo. E essa promessa, ela foi dada para Abraão, que a recebeu por meio da fé. Então, foi mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aí diz assim, olha, se fosse por causa da lei, lá na frente, quando Moisés deu a lei para Israel, então os herdeiros são os de Israel, por causa da aliança lá no Sinai, então, obviamente, a promessa anterior foi anulada, já que os da lei é que são os herdeiros. Então não dá para ter dois, ou seja, ou é um ou é outro. Isso mostra que o apóstolo Paulo tem a correta e exata noção de que há uma linha de alianças. Ou seja, se a da frente ela tem o propósito de anular a anterior, então estão canceladas as promessas anteriores. Né? Ele diz nada disso. Por quê? Porque a lei mosaica ela não visava fazer com que a promessa feita a Abraão se cumprisse em Israel. A lei mosaica podemos considerar como uma lei paralela, porque ela visava gerenciar o povo de Israel enquanto aguardava o cumprimento da promessa. Até porque a lei era incapaz de fazer com que eles fossem justos diante de Deus. Então, se fosse os da lei, então a outra está cancelada, porque não são dois herdeiros, um herdeiro só. Ou é de um jeito ou é de outro. Então, a lei mosaica não visava fazer deles os herdeiros de todas as coisas, mas fazer deles um povo que durante todo o período até o cumprimento da promessa pudesse viver de forma a ser um instrumento para a glória de Deus, sal da terra e luz do mundo, né? Jesus falou em Mateus capítulo 5. Então ele diz, porque a lei suscita ira. Então, porque a lei é incapaz de dar ao homem o privilégio da justiça diante de Deus? Porque pela lei se suscita a ira, porque o homem é pecador. O problema não está na lei. É claro que ele não está na lei. A lei é boa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela é boa, é santa. E mais à frente ele vai nos mostrar isso. O problema é que o homem é pecador. Então é por isso que pela lei se suscita a ira. Ou seja, Deus dá uma lei santa. Diz ao homem, olha, obedeça. Eu sou santo, estou dando a minha lei santa para você viver de forma santa. Ou seja, para haver uma comunhão entre o Criador que é santo e a criatura que deve ser santa. Mas a criatura é pecadora, é totalmente corrompida, ainda que também, sendo a imagem de Deus, tenha, portanto, as virtudes de Deus em si. Mas está tudo corrompido. Então, é aquela tensão que nós temos mencionado, que há entre o fato de ser um pecador todo corrompido e ser imagem de Deus e, portanto, ter também a capacidade de exercer as virtudes. Isso é uma tensão constante no ser humano. Inclusive, o apóstolo Paulo também vai mencionar isso melhor mais à frente. Essa tensão não é uma tensão só dos judeus, como pensam alguns. É uma tensão da humanidade. Basta você olhar. O ateu consegue fazer coisas boas? Sim. Uma pessoa de religiões, as mais pagãs, idólatras, inclusive com expressões de imoralidade, conseguem fazer coisas boas? Sim. E você vai encontrar pessoas que agem com bondade, muitas vezes tendo as crenças as mais absurdas e contrárias a Deus. Mas como eles conseguem fazer o que é bom, tendo uma vida tão contrária, uma crença tão contrária ao próprio Deus? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E, portanto, ele tem nele a capacidade dada pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é pecador. E aí está explicado tanto por que o homem é capaz de fazer coisas boas, como também está explicado por que o homem faz tanta besteira. Percebe? Então, é uma tensão constante dentro da humanidade. A humanidade vive constantemente a tensão. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso, inclusive, melhor. Então, por isso
é que a lei suscita ira, porque o homem é incapaz de fazer tudo o que está na lei. Ah, ele consegue fazer alguma coisa? Sim, ele consegue fazer alguma coisa. Ele consegue mostrar bondade, como nós já falamos, exercer em algum momento justiça, e assim por diante. O homem consegue, senão a sociedade estaria muito pior. Por que a sociedade mantém certa ordem? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. E Deus é um Deus de ordem. Né? Então, a tensão ela existe, mas, por causa dessa tensão, a lei suscita a ira de Deus, porque o homem termina quebrando inúmeras vezes a lei do Senhor. Inúmeras vezes. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, mas então, se não é pela lei, se Deus não dar uma lei e exige que a justiça seja satisfeita por meio da lei, então o problema foi resolvido. Não há. Por quê? Porque é por meio da lei que se revela a transgressão. O homem é pecador independente da lei? Claro, né? Porque as virtudes, elas são o oposto dos vícios. E o apóstolo Paulo já demonstrou isso no capítulo 2, que até aqueles que não têm lei, os gentios, que não tendo lei, servem de lei para si mesmo. Por quê? Porque mesmo que Deus não dê lei nenhuma para o homem, é o caso de antes do dilúvio, sem lei nenhuma, mas o homem sabe o que é certo e errado. Por quê? Porque ele foi feito à imagem de Deus, então ele tem noção. Então ele serve de lei para si mesmo. Ele sabe que matar é errado, mesmo que ninguém diga, e ele mata. Então ele serve de lei para si mesmo, quebra, portanto, a lei que ele mesmo tem noção que é uma lei que paira, digamos assim, na sociedade. Mesmo que não tenha um papel, há uma atmosfera legal, ou seja, o homem tem a noção do certo e do errado. E aí ele quebra mesmo assim. Portanto, o homem, mesmo sem lei, é um pecador. Mas é quando aparece a lei escrita que isso reforça a transgressão. Ó, está escrito aqui, não faça isso, você fez o oposto. Então agora está evidenciado para todos que o homem é um transgressor. Então a lei ela evidencia a transgressão, ela evidencia o pecado, mesmo que ele já houvesse anteriormente. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então veja que ele diz, por isso que é pela graça. O homem não tem como se justificar pela lei. O homem não tem porquê. Quanto mais o homem tenta viver segundo a lei, mais ele cai no problema da transgressão. Ele quer se justificar por obras, tá certo? Então tá aqui, ó, toda a lei para você obedecer. Isso. Ah, eu acertei aqui, ó. Ó, acertei ali. Ui, errei aqui, 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 aqui. Então o homem vai criando problemas para si mesmo. Por quê? Porque ele é incapaz. Então ele diz, por isso que é pela graça. Por isso que é pela fé. Porque a única forma do homem conseguir ser justo é Deus justificando ele, tendo em vista que o homem não é em si mesmo justo. Então ele precisa que seja pela graça. E então Deus, graciosamente, dá a sua salvação para aqueles que creem, de modo que, quer os que estavam debaixo da lei, crendo, sejam justificados pela graça, quer os que não estavam. E aí ele está se referindo, como em todo o livro de Romanos, ele está sempre falando de judeus e gentios. Judeus e gentios. E aqueles que não tinham lei são também justificados porque creram naquele que justifica. Ou seja, e a salvação, então, é pela fé, pela graça do Senhor. E ele diz assim, porque inclusive a Abraão foi dito, por pai de muitas nações te constituiu. O que ele quer dizer? A Abraão foi dito que ele não seria só o pai do povo judeu, ele não seria apenas pai de uma nação, mas de muitas nações, aí as etnias. Né? Então ele mostra que no final das contas, até a promessa foi feita para uma múltipla nacionalidade, ou seja, para o mundo. Né? A promessa foi feita a Abraão, olha, pessoas do mundo inteiro, etnias várias, então judeus e gentios. Então a promessa recai sobre judeus e gentios. Mas por meio de quê? Por meio da fé. O que é o elo que liga, né? Porque os judeus são circuncidados, os gentios não eram circuncidados. Então qual é o elo que liga, então, todos a Abraão? A fé. Então ele quer mostrar que a salvação sim é pela fé, porque Abraão foi salvo pela fé. O homem é incapaz de ser salvo por obras e, portanto, precisa que seja por meio da graça.
E o elo que liga ambos, os judeus e os gentios, é a própria fé. Porque crendo naquele que justifica, ambos são salvos e se ligam a Abraão, que é o pai da fé, ainda que também da circuncisão. E assim a salvação, ela é uma graça do Senhor. E isso é fundamental para que nós entendamos, porque é a realidade que desfrutamos e sempre será assim. Vamos orar então assim. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos dirija na tua palavra com graça e misericórdia e nos dê, Senhor Deus, a bênção de nos alegrar sempre na tua salvação graciosa. Nos use como instrumento para alcançar vidas, ó Deus, pelo mundo e nosso foco principalmente aqui na cidade de Caxias do Sul. Que o Senhor receba a nossa oração e nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.